Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, onde na Bodega do Sertão, essa bodega gostosa, maravilhosa, que nos deixa empolgados com uma variada gente que não acaba mais hoje aqui, em todas as vezes, né? Porque de manhã, de tarde, de noite é uma loucura total. Por quê? Bom sinal de que a comida é boa, de que o tratamento é de primeira. Então, Bodega do Sertão, um ícone da gastronomia alagoana e, sem dúvida alguma, merece que você esteja aqui. Como eu faço questão de trazer meus convidados, né? A gente se divide uma semana aqui, outra semana lá no outro ícone, que é o Filé do Zezé. E hoje a gente está trazendo uma convidada muito importante, que é a Jennifer Lins, que vem conversar conosco sobre o Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas, já que ela é a presidente da Associação Brasileira, a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, AL. Né? Capítulo Alagoas. E vem aí o novo congresso, a gente vai conversar com a Jennifer sobre isso. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, Prazer, Geraldo. você que era vice-presidente. Exatamente. Na última vez que a gente esteve juntos, né, na edição sobre as mulheres, Isso. Daniele, minha companheira, estava conosco. Quero que você leve um beijão para ela em Recife. Levarei um abraço, um beijo enorme. Hoje é dia do amigo, inclusive. É verdade, é verdade. Então a Dani, ela foi assumir novos desafios em Pernambuco e então eu assumi a presidência para dar continuidade aí ao nosso trabalho. Porque, diga-se de passagem, era um trabalho bom, profícuo, vocês eram unidas. Sim. E faziam um trabalho bem feito juntas. Muito bacana. Não tem solução de continuidade, não é? Exatamente. A gente começou a fazer um trabalho muito bacana já há alguns anos. A Dani tem levado a presidência de uma forma muito alegre e com muita competência e muito compromisso. E aí a gente está continuando os nossos trabalhos, os nossos projetos, e o Congresso é o nosso principal evento. Muito bem. E vai acontecer quando, hein? 27 e 28 de julho, é uma quinta Nós e uma estamos sexta. Em cima, batendo na porta já dos participantes. O Congresso, viu, editor? Lembre-se que o Congresso já vai ser no dia 20... 7 e 28, pertinho. Tá pertinho. Então, a gente está trazendo o nosso congresso. O tema esse ano é Ética, Gestão e Liderança, baseado no livro do Cortella, que fala muito bem sobre esse assunto. Muito bem. Então, ele despertou essa temática para a gente, então nós norteamos todo o congresso e os palestrantes em cima disso. Ô, Jennifer, foi muito interessante você tocar nesse assunto, porque às vezes a pessoa é um excelente, é um expert naquilo que faz, mas não tem a menor noção de liderança, ou se tem noção, não sabe aplicar. Exatamente. Né? Onde é que o Congresso vai poder ajudar nesse sentido e até o posterior? Claro. Ninguém sabe. Eu costumo dizer que o Congresso, ele é uma prévia daquilo que ele é uma reflexão. Ele não vai naquele momento te tornar um grande líder, mas ele vai sem dúvida alguma. Mas vai trazer uma reflexão importante no que você tem de melhor e no que você precisa trabalhar, para que posteriormente você leve aquela discussão para si, para os seus companheiros de trabalho, para os seus liderados e perceba aquilo que você precisa trabalhar. E o Congresso tem muito essa temática da liderança transformadora, liderança voltada para o resultado, liderança para os seus colegas de trabalho, liderança em Alagoas. Uma coisa que as pessoas falavam muito, Geraldo, era a diferença entre gestão pública e gestão privada. Não tenho a menor dúvida. Então, esse ano a gente trouxe uma pessoa que vai fazer essa diferenciação. A importância da gestão de pessoas no âmbito público, mas também no âmbito privado. Tem uma enorme diferença. Exatamente. Né? Não é pequena, não. Mas se a pessoa tiver o espírito de liderança por si só, Sim. tanto faz como tanto fez o ambiente em que ela estiver. Ela se adequa, ela se adapta. Não é verdade? Verdade. E você perguntou se a liderança, se o Congresso ajuda bastante a trabalhar essa questão da liderança. Há pessoas que acham que a liderança ou você nasce com, ou você nasce um líder, ou você nunca mais pode se tornar, é uma versão
completamente diferente. Exatamente, a visão errada. É visão errada. As pessoas podem sim, ao longo das suas vidas, se capacitarem, aprenderem, não só através de cursos, né, de capacitação técnica, mas a partir de vivências, de experiências em empresas e também experiências pessoais. Eu acho que é exatamente esse tipo de experiências que um congresso levanta o ânimo da pessoa. Demais. Não é? Quais são os palestrantes principais? Olha só, eu vou citar aqui alguns para vocês. Certo. Abrindo o evento, nós temos a Ana Cunha, ela que é responsável pelo Núcleo de Ética da Dell, da América Latina. A Dell que tem um reconhecimento como empresa, né, em ética. Então, a Ana Cunha vai abrir o nosso evento com um painel de discussão sobre isso. Nós temos a Leila Nascimento, que é da BRH Brasil e também lidera a Federação Sul-Americana de Gestão de Pessoas, trazendo essa diferenciação da gestão pública e da gestão privada. E aí a gente tem também, fechando, Sérgio Povoa, da Netshoes, falando sobre cultura organizacional, dentre tantos outros que as pessoas podem ficar ligadas nas nossas redes sociais, no nosso site, e em todos os outros canais de comunicação que a gente está adotando. Eu até gostaria de, em alguma palestra, assistir a alguma palestra dessa. Já está convidado. Porque nós estamos montando uma faculdade de gestão pública. Sim. Então isso vai ser de uma importância muito grande a gente ver o que esse pessoal está entendendo sobre o assunto, né? E vão ter muitas figuras da área pública, inclusive nos painéis, a gente convidou algumas pessoas, não vou falar agora porque ainda estamos, né, ainda nesse não tem as processo de confirmações. confirmação, Perfeito. mas a nossa ideia é que ele tenha esse mix de participação pública e privada, porque tem um público Você grande. vai ter painéis de discussão também? Sim. Pelo menos em 4 das principais palestras, como liderança empreendedora, que a gente traz a Janete Vaz do Seibin, a gente tem um painel. Na palestra da Ana Cunha sobre ética, temos um painel. Muito bem. Vamos falar sobre reforma trabalhista. Muito importantíssimo nesse momento, Tudo que está trazendo. não é? Trouxemos uma pessoa de São Paulo, um doutor, professor da USP, para falar sobre os impactos aos brasileiros. E logo após teremos também um painel. Agora você veja, muito interessante, eu acho, vocês vão tocar no assunto, por exemplo, de gestão pública, de liderança e gestão pública, que foi toda derrubada, né? Hoje por água abaixo, né? Sim. Quem é líder? O que é ser um líder em gestão pública hoje? Quem serão e como serão os novos líderes da gestão pública? Eu acho que é um grande tema para ser discutido nesse congresso. É um hein? desafio, porque você falar de ética, não tenha sempre dúvida. é um ponto muito sensível. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E a nossa intenção em falar sobre ética é que ela está nas coisas básicas do nosso dia a dia, nas decisões, nas escolhas, na forma como a gente trata até os nossos líderes, liderados. Então, a gente trouxe essa temática da ética porque a gente acha muito pertinente para o momento. Claro que sim. Para a conjuntura que o Brasil está passando, como você bem falou, nosso cenário público. Mas esperamos sim que seja um momento de reflexão, né, para quem está participando. Até porque, sabe, eu defendo uma tese. Eu, como tive a oportunidade de passar, conhecer desde a velha República de Getúlio Vargas até agora, passar por revolução, por tudo isso, conhecer tudo isso. Novos líderes não foram líderes não foram formados nesse país no pós-revolução. Dentro da chamada nova democracia, nós não temos novos líderes. Como a gente é carente de bons líderes, líderes visionários, que prezem pela ética, pelo desenvolvimento do nosso país. A Associação Brasileira de Recursos Humanos, vocês devem saber que ela é toda feita com trabalho voluntário e é um exemplo de que quando se tem vontade, Geraldo, a gente consegue fazer um trabalho. Por exemplo, nada mais é do que fomentar a gestão de pessoas e a importância das pessoas no nosso estado. Claro. Então, fica um aprendizado, né, para todo mundo de que é possível sim fazer as coisas quando se tem vontade. Não tem problema, não. Ô, Jennifer, me diz uma coisa. Na questão da privada, da iniciativa privada, como é que já estão entendendo a necessidade de uma ABRH junto, de uma gestão de pessoas mais profissional e menos especulativa? Olha, eu confesso a você, Geraldo, que em Alagoas a gente vive ainda um cenário um pouco atrasado em relação não só ao Sudeste, mas até as outras capitais do Nordeste, como por exemplo Recife. Há essa diferença ainda, porque há aquela visão da gestão de pessoas como um departamento pessoal, que fazia única e exclusivamente a folha de pagamento e todo aquele cenário. Também. Exatamente. Então, esse trabalho, né, não só a BRH, mas a pessoa que está na empresa como gestor,
como gestor de RH, é muito Não importante tenha dúvida. para movimentar e fomentar essa necessidade de passar dessa fase. Vocês vão ter convidados assim da estirpe de presidentes de uma federação da indústria, por aí vai. Claro, sim. Gente que precisa ouvir isso, não para aprender porque sabe, mas para passar aos seus um outro tipo de visão. Inclusive, a Federação das Indústrias é um dos patrocinadores que está apoiando. Zé Carlos Lira, que é Exatamente. fantástico. A gente fica muito feliz de algumas associações, entidades entenderem. Temos a UNIT, temos outras entidades que vão nos apoiar justamente por compreenderem que é um momento propício a essa discussão e alavancar, né? O problema é levar cenário. o empresário, né? Sim, a gente tem se surpreendido até, sabe, Geraldo, com a presença, e aí o painel é um gancho bacana para trazer os empresários, que tem essa questão da discussão, né, com pessoas relevantes, mas confesso, tenho que admitir que ainda é um trabalho de formiguinha aqui em Alagoas, Não sim. Não tem a menor dúvida. Você vê, por exemplo, na nossa área, na área da comunicação, ela ainda é ininteligível para a maioria dos empresários, que ainda considera, por exemplo, a propaganda um gasto. E não um investimento. E não investimento. Ela não entende que a comunicação é de fundamental importância para que haja até a questão da liderança, de tudo mais. De posicionamento de marca. Tudo. Ainda assim, até mesmo com a questão bem lembrada, a questão da comunicação. E quando a gente fala de gestão de pessoas, as pessoas ainda acham que é um custo e não um investimento. Exatamente. Então tem que ter esse aprendizado. Me conta uma coisa, Jennifer, nesse finalzinho da sua participação. Quais são os dias? 27 e 28 de julho será no Hotel Ritz Lagoa da Anta. Ritz Lagoa da Anta. Agora me diga, inscrições ainda abertas? Tranquilamente, a gente tem espaço. É que nem coração de mãe, quando sempre tem um cantinho, sempre tem um espaço. Empresas que tiverem uma quantidade, a partir de 3 pessoas, a gente tem valores diferenciados. As inscrições estão sendo feitas pela plataforma da Deut e é só procurar plataforma da Deut. É uma plataforma, né, que tem todos os eventos e que as pessoas podem fazer toda a transação. Como é o acesso? www.doit.com.br. É D-O-E-S? D-O-I-T-Y. D-O-I-T-Y. Não, é importante porque senão não chegam lá. Então vão entrar na plataforma, vão identificar o nosso evento. Mas e se ela entrar em ABRH? Se ela entrar em ABRH, também vai ter os nossos telefones, o nosso e-mail, tudo direitinho. Jennifer, eu desejo assim o maior sucesso para vocês. Eu agradeço. Depois venha contar os resultados. Vamos contar. Espero que tenha dado que dê muito certo. Pois é muito bom quando a gente traz uma pessoa para dizer, vai acontecer o Congresso Alagoano, etc. E depois? Então eu conto já com um convite. Tá bom? Tá ótimo. Já sinta-se convidado. Obrigada, Muito Geraldo. obrigado por ter vindo, tá? Obrigada. Bom, vocês aguardem aí, porque nós vamos ter uma outra convidada, que é também presidente de uma associação, presidente da Associação de Terapias Cognitivas de Alagoas, que vem falar também sobre um outro congresso, o Congresso da Associação de Terapias Cognitivas de Alagoas. Esse primeiro programa de hoje está danado, está na base dos congressos, isso é muito bom. E mulheres à frente, hein? Líderes, não é? Bom, lembrando a vocês do Larry Steel Frame, que é a maneira mais fácil de você construir hoje e também altamente econômica, com 50% do tempo reduzido e 10% a menos no valor da construção. Ao Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás encanado, ali no espaço Estela Maris. A Ecoprime, a loja que lava o seu carro com meio litro de água só, logo após o Palato da Deputada Zelaya. O Buffet Taça de Cristal, nosso grande parceiro no Almoçando com a Notícia, e que já está numa sede própria, nova aqui, que é na rua principal de Murilópolis, número 584. E vale a pena você conhecer, para ver os materiais. Ela faz você saborear as coisas, se você quer uma formatura, um casamento ou o que seja, e até para a utilização da sede para pequenos eventos, vale a pena também. E você já sabe, de 15 em 15 dias Bodega do Sertão, de 15 em 15 dias Filé do Zezé. Voltamos já recebendo aqui a Nielke Nóbrega. Já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet.
Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos. E voltamos alegres, porque o primeiro bloco foi tão bom, não é? Agora vamos receber a Nielke Nóbrega, que é psicóloga e presidente da Associação de Terapias Cognitivas de Alagoas. E que também vem falar sobre o primeiro congresso da Associação de Terapias Cognitivas de Alagoas. Nielke, que prazer receber você. Como vai? Eu que agradeço, tudo bem. Como vão os psicólogos e as psicólogas neste mundo doido que nós estamos vivendo, no bom sentido? Não tem nada a ver de psicólogo com psiquiatra, nem eu quis dizer isso não. Mas eu quis falar do mundo e não das pessoas. Isso, tá bem interessante. As pessoas estão precisando cuidar um pouco mais da saúde mental. E estão entendendo. Exatamente, né? Porque o estresse do dia a dia, todo o contexto que a gente vivencia hoje no cotidiano está levando a isso, né? É verdade. O uso excessivo de tecnologia, a correria, a questão econômica, enfim, a crise na qual a gente está instalado, mas é possível encontrar uma solução, né? De forma assertiva e adequada. São os famosos conflitos? Exatamente. Que estão acabando ou mudando a vida das pessoas? Isso. Muito bem. Mas o que é que você acha que mais influencia nisso? É esse estúpido e enorme desenvolvimento tecnológico, por exemplo, que emergiu do Brasil nas últimas décadas? Ou são as pessoas que estão mudando? Não sei se em função disso ou se de outras coisas também. Na verdade, a gente observa que é um conjunto disso tudo, né? Tem a cultura influenciando esse desenvolvimento das pessoas, a forma como a gente via antes não é a mesma que nós vemos hoje, então o avanço da tecnologia está também aí, então eu simplesmente hoje em dia não posso não ter um telefone. Perfeito. Preciso ter Perfeito. esse acesso. Olha, você não pode não ter um WhatsApp. Exato. O que é o grande problema do mundo de hoje, não é? E aí as pessoas muitas vezes quando dizem, eu não uso, ela já é vista de forma diferente. Exatamente. Né? E aí dependendo de como você é visto, se você não é uma pessoa, digamos, que esteja estabilizado no sentido cognitivo, emocional, afetivo e social, você pode desenvolver alguns problemas. Grandes. E isso como depressão, por Exatamente. exemplo, ansiedade, Perfeito. que estão sendo as temáticas, né, que a gente mais está discutindo hoje Perfeito. em dia. Você me diz uma coisa, outro dia vi, não sei se você viu, eu vi uma charge maravilhosa, uma charge de vídeo maravilhosa, em que ele dizia assim, vamos visitar a vovó. A família foi toda visitar a vovó. A pobrezinha da vovó numa cadeirinha assim parada e todos os membros da família mexendo lá com o celular, ou seja, com o WhatsApp. É uma coisa impressionante isso. Isso deve estar mexendo com a cabeça das pessoas, ou não? Tá, e aí a gente para um pouquinho para pensar que muitas dessas pessoas estão com dificuldade nas relações interpessoais. Exato. E estão usando o WhatsApp de forma muito excessiva. E aí se a gente para pensar nos adolescentes, teve agora o boom da baleia azul. Exatamente. E semana passada eu estava vendo que já tem algo mais novo, não é mais baleia azul do momento é o bordado. Que é você costurar a boca, você costurar o olho para poder passar por uma missão. Né? Que mundo é esse, Nielke? É um mundo virtual que a gente visualiza hoje e que as pessoas vivem nele, né? As pessoas querem Estão sendo escravizadas de uma outra maneira. Exato, e esquecendo esse contato. Eu sempre digo que essa necessidade virtual é importante, ela está presente, né? Desde 2005 já falam da geração Z, verdade. Né? Mas a gente precisa saber como lidar com essa geração Z de uma forma saudável. Claro, sem dúvida alguma. Agora me conta uma coisa, quais são os objetivos principais da Associação de Terapias Cognitivas? Então, dentro da psicologia existem várias linhas teóricas, né? As pessoas sempre escutam falar sobre o Freud, por exemplo. Isso. Né? E aí existe... Tá ficando velho ele, não tá? Já, um pouquinho, né? E aí nós temos o criador da terapia cognitiva, que por coincidência fez 96 anos segunda-feira, que é o Aaron Beck. Ele ainda está vivo.
E aí, por ser uma linha teórica nova, a gente está tentando fomentar isso aqui no estado de uma maneira científica, né? Então, a terapia cognitiva atualmente, ela tem vários protocolos que são utilizados por psiquiatras na área de assistência social, que possam vir a trazer um menor custo na questão da saúde, porque tem um protocolo específico que dura, sei lá, 2, 3 meses, dependendo do problema, e essa pessoa vai ter uma resposta melhor, de forma embasada e comprovada cientificamente. O que você diria que seria o principal foco da terapia cognitiva? Inicialmente, ela foi desenvolvida para os transtornos mentais. Ok. Então, quando ela foi criada... Fossem quais fossem. Isso, foi para depressão, né? Especificamente, ele Muito desenvolveu para depressão e depois observou um grande boom em todos os outros. No entanto, atualmente, a gente percebe que ela está em todas as áreas. Ela está na escola, ela pode ser aplicada na organizacional, ela pode ser aplicada na saúde. A gente está tendo uma boa evidência. E foi justamente esse o objetivo do nosso congresso. Muito bem. Poder apresentar a teoria em todas as áreas da psicologia. Que vai acontecer quando? 20 a 22 de setembro. Ah, 22 de setembro. Isso. Muito bem. Inicia dia 22. De setembro, muito bem. Isso, de setembro. Então ainda dá tempo de você voltar aqui. Ah, com e trazer certeza. mais gente, sem dúvida Temos. alguma. Nós temos Viu? um corpo É um grande científico. Isso, bem interessante. Nós temos uma palestrante internacional que está vindo também. Então, tá uma construção científica e de produção a nível Ele é um prático. congresso nacional? Ele é um congresso alagoano, na verdade. certo. Né? No entanto, a gente trouxe um representante internacional e alguns representantes nacionais. Muito bem. Né, Que de vem renome. para temas, palestras, etc. Com certeza. Vocês vão colocar painéis, discussões. Isso, nós teremos mesa redonda, nós teremos mini cursos com uma durabilidade maior, pré-congresso. Nós teremos conferências e as discussões, né, dos Muito adolescentes dos estudantes que gostam muito de pôster, né? Então a ideia não é só o psicólogo, mas é também plantar essa semente da ciência, né, e fomentar isso nos estudantes também, Muito nos interessante acadêmicos. isso, muito interessante. Aí agora a gente volta ao princípio da conversa de uma maneira positiva. Né? Isso. Como colocar a terapia cognitiva na internet. Com certeza. Também. Não pode ficar ausente. Na verdade, a gente já tem Já tem, claro. um programa que se chama Realidade Virtual. Muito bem. Né? Talvez você já tenha escutado falar alguma coisa, está muito na mídia, né? Que você vivencia um trauma que você tenha, uma fobia que você tenha, sei lá, você tem medo de avião, de Certo. andar de avião, ou você tem medo de andar de elevador. Então Ok. já existe um equipamento aqui no Brasil, em São Paulo, que as pessoas podem usar. Eles vivem como se estivesse numa cabine, eles passam uma sessão e eles sentem tudo que seria naquela cabine de avião. Inclusive os perigos. Exatamente, as turbulências, todas as emoções, para que ele possa se livrar dessa fobia. Então já temos isso aqui no Brasil. E Muito aqui, interessante, hein? e aqui em Alagoas nós já temos alguns profissionais também que já estão trabalhando com realidade virtual. Muito bem. Não tem esse programa, mas eles usam o que eles chamam de um óculos. Então é um óculos... Assim, que hoje dá essa Isso, realidade virtual exatamente. de todo jeito, né? Me diga uma coisa, você como psicóloga, o que você acha mais interessante no mundo atual? A psicologia individual ou a psicologia aplicada em grupo? As duas têm um ganho significativo. Né? Muitas vezes a pessoa ela tem uma certa dificuldade individualmente, ela vai ser beneficiada com um grupo. E outros, ele precisa realmente do individual. Normalmente eu trabalho das duas formas. Aquele que vai ter ganho nos dois e aquele que vai precisar talvez só do individual ou só do grupo. Criança Mas e adolescente. quem busca o grupo? Eles buscam o grupo é formado por quem? Como é? Como é que funciona a coisa? Como eu trabalho com criança e adolescente, eu faço muito trabalho de grupo. Né? Ótimo. Então eu faço uma seleção de crianças que têm dificuldades de habilidades sociais. E aí vai ter um grupo apenas com aquelas crianças com aquela dificuldade. E aí a gente tem um protocolo que a gente trabalha por 3 meses, os encontros são semanais. Muito bom. E aí tem uma durabilidade maior do que a entrevista, do que a sessão individual, que é de 50 minutos, 1 hora. A gente faz 1h30, 2 horas. Muito bem. E Aqui, como é que você detecta quais são os maiores problemas desse tipo de grupo? Do grupo
de meninos e meninas do grupo de juventude, etc. Como é que você detecta isso? Na UNIT, como eu trabalho lá também... Eu não gosto da UNIT, não. Eu tenho horror da UNIT, principalmente do Dario. Você conhece o Dario, né? Conheço bastante. Ele está indo ao ar hoje ou amanhã no programa que gravou comigo a semana passada. Adoro ele, é uma figura maravilhosa. Então, lá eu tenho um grupo de estagiários onde a gente está desenvolvendo um protocolo para atendimento com crianças. Certo. E aí, na verdade, a gente faz uma entrevista com os pais, a gente observa qual é a demanda de problema dessa criança Muito bem. e seleciona ela para o grupo. Muito bem. O grupo que nós estamos objetivando na UNIT de habilidades sociais, qualquer criança pode fazer. Muito bom. Ela Agora só vai me diga precisar uma de uma coisa. faixa etária. Você pode ter um grande aliado e, ao mesmo tempo, você pode ter um grande adversário, que são os pais. Com certeza. Eu te pergunto, como é que isso está evoluindo ou involuindo no estado de Alagoas? Olha, Eles já estão começando a entender dessa necessidade? Eles estão entendendo, mas eles ainda estão com dificuldade de aceitar que muitas vezes as crianças estão indo para lá em decorrência de comportamentos De que são problema, deles. é. Isso. De comportamento deles. Isso. Exatamente. E aí o modelo que esses pais estão passando para os filhos muitas vezes estão sendo modelos disfuncionais. Muito bem. Né? E é isso que- Então vem a grande pergunta. Quem faz psicologia com o filho não tem que fazer com os pais? Também. Não digo obrigatoriamente, mas É. a tendência seria essa. Sim. Mas não há essa aceitação. Não, Não. na É a verdade, mesma coisa do casal que se separa, né? o que a gente faz, o que eu faço na minha prática é chamar os pais e fazer o que eu chamo de treinamento de pais. Então eu oriento esses pais. Mas eles aceitam? Aceitam, em alguns casos. Né? Tem outros que realmente eles são mais resistentes, eles não acreditam que é viável e que a O pai escola jovem resolve. aceita melhor. Sim, Claro. a gente está tendo essa visibilidade Não é? atualmente. Isso. É. Mas também tem alguns pais jovens que acredtam que a responsabilidade não é dele. E aí ele passa a bola para a escola. Aí é uma questão até de, como é que eu vou chamar, de orgulho ou de vaidade, né? Isso. Não vou admitir que o problema é meu. Não Exato. pode ser isso. É. O mundo tem que mudar. Exato. E aí, assim, os pais, na verdade, eles são os modelos dos filhos. E aí, muitas vezes, eu escuto do tipo, ele não quer sair da internet, né? Que ele não sai do WhatsApp. É. E eu ouvi de uma criança esses dias do tipo, tia, eu odeio quando a minha mãe fica no WhatsApp, eu queria que aquele telefone dela não existisse. Então, Você vê assim, que coisa séria. atenção, né? Que às vezes as crianças estão querendo Há e os pais não estão uma novela dando. que está passando agora que tem um aspecto sobre isso, interessantíssimo, em que o filho só fala com a mãe através do... Está assim do lado, mas ela pergunta, meu filho, isso assim, assim, ele... Ele tecla, Me né? responde, fala. Ele não fala, ele só fala pelas teclas. É. Vamos repetir, Congresso Alagoano De Terapias Congresso da Associação de Terapias Cognitivas de Alagoas. Isso. De 22, De 20 a 22. de 20 a 22 de setembro. Isso. No... Hotel Best Western. O antigo Radisson. o antigo rádio. Escolheram bem, hein? É, um Ali é local. muito bom. Esse programa já foi, por muito tempo, foi gravado lá. Eu gosto muito do pessoal. E agora mudou, agora é o Premier, né? Agora é Premier, É. Best Western, É, alguma mais ou coisa menos assim. isso por aí. Ok, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, viu, Niek? Você quer dar algum recado suplementar? Pode dar, fica à Eu queria vontade. convidar as pessoas, né? O congresso está sendo produzido com muito carinho, a gente tem pessoas de renomes e eu acredito que vocês vão poder fomentar um pouco na sua prática, no seu dia a dia, ampliar a rede de apoio, de network, enfim, o congresso está esperando por vocês. Muito bem, muito obrigado por ter vindo. Ok, viu? eu que agradeço. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, é ele que manda. O encontro está marcado. Até lá, gente. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.